7 sinais obscuros de que sua sombra está destruindo sua vida. Teoria da sombra de Carl Jung. Você já sentiu que, por mais que tente ser uma pessoa boa, equilibrada e no total controle de suas emoções, existe algo dentro de você que parece remar constantemente contra a maré de suas próprias intenções? Existe um estranho morando sob a sua pele, uma presença silenciosa que observa através dos seus olhos, mas que você raramente reconhece como sendo parte de si mesmo. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana, chamou essa presença de a sombra. Ele acreditava que todos nós carregamos um gêmeo sombrio, uma parte de nossa personalidade que foi exilada para as profundezas do inconsciente porque a sociedade, nossos pais ou nós mesmos a consideramos inaceitável. O problema é que quanto mais tentamos ignorar essa escuridão, mais poderosa ela se torna, até que começa a governar nossa vida pelas costas, sabotando nossos relacionamentos, drenando nossa energia e nos conduzindo a escolhas que conscientemente jamais faríamos. Mas existe algo ainda mais profundo e assustador acontecendo sob a superfície da sua consciência, que você precisa entender agora mesmo, antes que o custo de ignorar sua sombra se torne alto demais para suportar. Pense naqueles momentos em que você reagiu de forma exagerada a uma crítica pequena, ou naquela irritação profunda que você sente por alguém que mal conhece. Talvez você se sinta constantemente cansado, como se estivesse carregando um peso invisível, ou talvez perceba que está sempre atraindo o mesmo tipo de problema, ou o mesmo tipo de pessoa tóxica para a sua vida. Esses não são meros acasos ou má sorte. São sinais de que a sua sombra está tentando se comunicar com você. Carl Jung dizia que o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Isso significa que se você não olhar para o que está escondido no seu porão mental, essas forças ocultas vão arquitetar sua realidade e você chamará isso de azar ou fatalidade. A grande dúvida que paira sobre todos nós é: até que ponto você é realmente o autor da sua própria história e até que ponto você é apenas um fantoche de impulsos que se recusa a admitir que possui? É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido, pois a sombra não é apenas um depósito de maldades, mas um reservatório de vitalidade que, quando reprimido, se transforma em veneno. Um dos sinais mais obscuros e frequentes de que sua sombra está assumindo o controle da sua vida é a projeção constante de defeitos em outras pessoas. Se existe alguém no seu trabalho, na sua família ou no seu círculo social que desperta em você uma raiva desproporcional, é muito provável que você esteja vendo nessa pessoa o espelho da sua própria sombra. Aquilo que mais odiamos nos outros é geralmente o que mais tememos em nós mesmos. Se você critica duramente alguém por ser arrogante, talvez a sua própria arrogância tenha sido tão reprimida na infância que agora ela se manifesta como um julgamento implacável contra o próximo. É como se a sua mente projetasse um filme interno em uma tela externa. O detalhe que quase ninguém percebe é que essa irritação consome uma quantidade absurda de energia psíquica. Você se torna um prisioneiro da conduta alheia porque a sua sombra está faminta para ser reconhecida. Ao apontar o dedo para o outro, você cria uma cortina de fumaça que o impede de olhar para as suas próprias falhas, e enquanto você foca na escuridão do vizinho, a sua própria escuridão cresce desimpedida no seu ponto cego. Avançando por esse território nebuloso, encontramos outro sinal revelador: as explosões emocionais inexplicáveis. Sabe aquele momento em que você perde o controle por algo pequeno, como um copo quebrado ou um trânsito um pouco mais lento? Nessas horas não é o seu eu consciente que está no comando. É a sombra que, farta de ser silenciada, rompe as barreiras da civilidade e toma as rédeas da sua boca e das suas mãos. Quando a sombra domina, você diz coisas das quais se arrepende amargamente minutos depois e age de uma maneira que parece completamente estranha à sua personalidade habitual. Jung explicava que a sombra possui uma autonomia perigosa. Se ela não é integrada, ela se torna uma entidade à parte que espera o momento de maior vulnerabilidade, como o estresse ou o cansaço, para se manifestar. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Essas explosões não são o problema em si, mas sim o sintoma de que você tem passado tempo demais fingindo ser alguém que não é, tentando manter uma máscara de perfeição que a sua natureza humana simplesmente não consegue sustentar por muito tempo. Outro sinal profundamente perturbador de que sua sombra está destruindo sua vida é o padrão de autossabotagem recorrente. Você sente que está finalmente chegando perto do sucesso, de um relacionamento saudável ou de uma mudança de vida positiva, mas de repente comete um erro bobo que coloca tudo a perder. Pode ser um atraso crucial, uma frase maldita ou uma decisão impulsiva que desmorona meses de trabalho. A sombra se alimenta do medo e da insegurança que você tenta esconder. Se no fundo você acredita que não merece ser feliz ou que o poder é algo maligno, sua sombra garantirá que você permaneça pequeno e seguro na sua zona de conforto. Existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui, pois a autossabotagem é, na verdade, uma forma de a sombra exercer seu poder. Se você não der espaço para as suas ambições e desejos mais viscerais de forma consciente, eles encontrarão uma maneira de se manifestar através da destruição do que você construiu. É um ciclo vicioso onde você se torna o seu próprio maior inimigo, agindo como um espião infiltrado na sua própria mente, sabotando seus planos antes mesmo que eles deem frutos.
Um sinal que muitas vezes passa despercebido, mas que é extremamente debilitante, é o sentimento crônico de exaustão e falta de vitalidade. Muitas pessoas acreditam que estão cansadas por causa do trabalho ou da rotina, mas a verdade de Jung sugere algo diferente. Manter a sombra trancada no porão exige uma quantidade hercúlea de energia. Imagine que você está tentando manter uma bola de praia debaixo d'água o tempo todo. Você não consegue usar seus braços para mais nada porque toda a sua força está concentrada em esconder aquela bola. Da mesma forma, quando você reprime seus instintos, sua raiva, sua criatividade selvagem e até sua tristeza profunda, você consome sua bateria interna apenas para manter as aparências. A pessoa que vive em guerra com sua sombra é uma pessoa drenada. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre essa exaustão. Ela é um convite ao desmoronamento. A vida se torna cinza e sem propósito porque a sombra detém grande parte da nossa energia vital e criativa. Sem a sombra, a luz da consciência brilha de forma fraca e sem calor. Ao negar sua escuridão, você também acaba negando sua paixão e sua capacidade de agir com autenticidade no mundo. Seguindo essa trilha de sinais obscuros, chegamos ao fenômeno da idealização excessiva e da busca por heróis externos. Quando você não reconhece sua própria sombra, tende a colocar certas pessoas em pedestais altíssimos, acreditando que elas são perfeitas e puras. No entanto, o que a teoria de Jung nos ensina é que quanto mais luz uma pessoa parece irradiar externamente, maior e mais densa é a sombra que ela projeta. Ao idolatrar alguém, você está projetando o que Jung chamava de sombra dourada. São os seus próprios talentos, sua coragem e sua grandeza que você tem medo de assumir, e por isso os enxerga apenas nos outros. O perigo disso é que quando o seu ídolo inevitavelmente demonstra ser humano e falho, o seu mundo desaba. Você se sente traído porque a sua sombra precisava daquela perfeição alheia para continuar se escondendo. Mas aqui está o ponto onde tudo começa a fazer sentido. A sua obsessão pelo brilho alheio é o sinal mais claro de que você está negligenciando sua própria capacidade de brilhar e de enfrentar as sombras que vêm junto com o poder pessoal. Um sinal muito sutil, mas profundamente destrutivo, é a tendência a ser excessivamente agradável ou a incapacidade de dizer não. Muitas pessoas se orgulham de serem boas demais, de estarem sempre disponíveis e de nunca causarem conflitos. No entanto, para a psicologia junguiana, isso é frequentemente um sinal de uma sombra que foi completamente amordaçada. Ninguém é bom o tempo todo sem que isso custe um preço alto. Por trás dessa máscara de santidade, a sombra acumula um ressentimento amargo. Esse ressentimento se manifesta como uma agressividade passiva, comentários sarcásticos disfarçados de piadas ou doenças psicossomáticas. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido, pois a bondade forçada não é virtude, é medo. Se você não é capaz de ser perigoso, você não é virtuoso, você é apenas inofensivo. A verdadeira virtude vem da capacidade de reconhecer o mal dentro de si e escolher não agir conforme ele. Mas sem essa consciência, você é apenas uma vítima da sua própria passividade, enquanto sua sombra destrói sua saúde e seus relacionamentos através de uma raiva silenciosa que corrói tudo ao redor. O sétimo e mais profundo sinal de que sua sombra está destruindo sua vida é a sensação de que você está vivendo uma mentira, uma vida que não é realmente a sua. Você olha para suas conquistas, para sua casa e para sua rotina e sente um vazio inexplicável. É como se você estivesse interpretando um papel em uma peça de teatro cujo roteiro foi escrito por outra pessoa. Esse estranhamento é o grito da sombra exigindo integração. A sombra contém não apenas o que há de pior em nós, mas também o que há de mais autêntico. Se você passou a vida tentando se encaixar em moldes sociais, religiosos ou familiares, você deixou para trás partes vitais da sua alma. Essas partes agora vivem na sombra e elas estão morrendo de fome. A vida que você está vivendo é apenas a metade de quem você poderia ser. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, pois essa sensação de irrealidade é o prelúdio para uma crise de meia-idade ou um colapso emocional, que nada mais é do que o inconsciente forçando a entrada na consciência para restaurar o equilíbrio perdido. É nesse ponto que chegamos à grande revelação que Carl Jung nos deixou. O confronto com a sombra não é um caminho para a destruição, mas o único caminho para a totalidade. A maioria de nós foge da escuridão porque tememos o que vamos encontrar lá embaixo. Mas a verdade é que o tesouro que você mais procura está guardado na caverna que você mais teme entrar. A sombra não é um inimigo a ser derrotado, mas um aliado a ser resgatado. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você tem a coragem de olhar para os seus impulsos mais sombrios, para a sua inveja, sua luxúria e sua agressividade, eles perdem o poder de controlar você no escuro. Mais do que isso, ao integrar a sombra, você recupera a energia que antes era usada para reprimi-la. Você se torna uma pessoa mais completa, mais resiliente e, ironicamente, muito mais humana e compassiva. A verdadeira força não reside na perfeição, mas na integridade, no ato de abraçar tanto o santo quanto o pecador que habitam dentro de você. O detalhe que quase ninguém percebe é que a sombra é também a fonte da criatividade.
Pense nos grandes artistas, nos líderes carismáticos e nos inventores revolucionários. Todos eles possuíam uma conexão íntima com o seu lado sombrio. Eles não eram pessoas domadas, mas pessoas que aprenderam a canalizar o fogo da sombra para criar algo magnífico. Sem a sombra, somos apenas cascas vazias de convenções sociais. Com a sombra integrada, temos acesso ao combustível necessário para transformar a nossa realidade. A destruição que você sente que a sombra está causando na sua vida hoje é, na verdade, uma tentativa desesperada dela de quebrar as paredes da prisão que você construiu. Ela não quer destruir você. Ela quer destruir as ilusões que impedem você de ser quem realmente é. A sombra é o peso que dá estabilidade ao navio nas tempestades da vida. Sem ela, você é facilmente virado por qualquer vento de opinião alheia. Para começar esse processo de integração, é necessário um ato de honestidade radical. Você precisa começar a observar suas reações mais viscerais e perguntar a si mesmo: de onde isso realmente vem? Por que essa pessoa me incomoda tanto? O que eu ganho ao me sabotar dessa maneira? Não é um processo fácil e nem rápido. É um trabalho de uma vida inteira. Um mergulho constante nas águas profundas do inconsciente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo cada vez que você admite uma falha oculta. Você se torna livre. A liberdade autêntica só existe para aqueles que não têm medo de sua própria escuridão. Quando você para de fugir de si mesmo, o mundo para de parecer um lugar hostil e cheio de armadilhas. Os sinais de destruição começam a se transformar em sinais de transformação. Onde havia raiva, começa a surgir compreensão. Onde havia cansaço, surge uma nova vitalidade. E onde havia um estranho no espelho, finalmente começa a aparecer um rosto que você reconhece e respeita. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se livrar da sombra, fazendo orações, afirmações positivas ou terapias superficiais que apenas tentam empurrar o problema para mais fundo. Mas a sombra é como o solo fértil. É feita de matéria em decomposição, de coisas que preferiríamos não tocar, mas é exatamente dali que a vida cresce. Se você mantiver seu jardim mental perfeitamente limpo e estéril, nada de novo florescerá. É preciso o adubo da sombra para que a alma possa se expandir. Ao aceitar que você é capaz de coisas terríveis, você ganha a autoridade moral para escolher as coisas boas. Aquele que não conhece sua própria capacidade de ser cruel nunca é verdadeiramente bom. Ele é apenas alguém que ainda não foi testado ou que vive em negação. O detalhe que quase ninguém percebe é que a paz interior não vem de estar em um estado de pureza angelical, mas de estar em um estado de honestidade brutal consigo mesmo. À medida que avançamos nessa jornada, percebemos que a sombra é, na verdade, a guardiã do nosso potencial não vivido. Dentro dela estão todos os talentos que você desistiu de exercer porque alguém disse que não eram práticos. Todos os desejos de aventura que você sufocou por segurança e todas as verdades que você engoliu para não desagradar. Integrar a sombra significa dar voz a essas partes exiladas. É um processo de reconciliação interna que cura a divisão que nos torna neuróticos e infelizes. Carl Jung nos alerta que a maior tragédia da vida humana não é o sofrimento externo, mas o fato de que a maioria das pessoas morre sem nunca ter conhecido a si mesma por completo. Elas vivem apenas na superfície, morrendo de medo de olhar para baixo, sem perceber que o que elas chamam de monstros são apenas pedaços de si mesmas implorando por amor e aceitação. Por isso, quando você perceber um desses 7 sinais operando na sua rotina, não se desespere e nem tente lutar contra eles com as mesmas armas de sempre. Em vez de se julgar, torne-se um observador curioso da sua própria mente. Trate sua sombra como um animal selvagem que foi ferido e que precisa de paciência para ser domesticado. O objetivo não é apagar a sombra, mas trazê-la para a luz da consciência onde ela pode ser útil. A sombra é o carvão que, sob a pressão da consciência, pode se transformar em diamante. É a matéria-prima da sua individuação, o processo de se tornar o ser único que você foi destinado a ser, muito além das expectativas e das máscaras sociais. A reflexão que fica para o final desta jornada é profunda e exige que você pare por um momento para olhar ao seu redor e para dentro de si. Quem é você quando ninguém está olhando? E mais importante, quem é você quando você mesmo não está olhando? A sombra é o lembrete constante de nossa humanidade compartilhada, de que nenhum de nós é inteiramente luz ou inteiramente trevas. Negar a sombra é negar a vida em sua plenitude. Talvez o motivo de você se sentir perdido ou de sua vida parecer estar desmoronando não seja porque algo está errado com você, mas porque você finalmente chegou ao ponto em que não pode mais ignorar a metade de si mesmo que ficou para trás. O colapso pode ser, na verdade, um despertar. A sombra que parece destruir sua vida hoje pode ser a mesma força que amanhã lhe dará a coragem de viver de uma forma que você nunca imaginou ser possível. No final das contas, o maior ato de coragem que um ser humano pode realizar não é conquistar o mundo exterior, mas ter a bravura de encarar o próprio abismo e descobrir que, mesmo no ponto mais escuro, existe uma centelha de vida esperando para ser integrada. O convite de Jung é claro.
Pare de lutar contra o espelho e comece a ouvir o que o seu reflexo sombrio tem a dizer, pois ali, no coração da sua escuridão, reside a chave para a sua verdadeira liberdade e para uma vida vivida com integridade absoluta.